Olá, paz do meu Senhor e Salvador, Jesus Cristo, amém? No nosso vídeo de hoje nós vamos falar sobre a mente. E para começarmos, vamos ler o livro de Romanos, capítulo 2, versículo 1, 2, que diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Decore essas duas palavrinhas aí, culto racional. Versículo 2 diz assim: E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nesse versículo 2 ele fala: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Aí ele fala renovar a nossa mente, né? Renovar a nossa mente. No primeiro versículo ele fala, como eu pedi para vocês decorarem as duas palavrinhas, culto racional, ou seja, sabemos que nós somos seres humanos que temos raciocínio. E aí eu quero agora perguntar a vocês, você acha difícil ou fácil controlar sua mente? Você acha que sua mente te domina, né? Você acha que é fácil você evitar pensamentos ruins? Vou começar a fazer um exemplo aqui, muito simples, de um copo d'água. Como que sua mente pode ser leve ou pesada, representando por este copo de uma água, que você tem sede, precisa beber, você pega, enche e você segura o copo, mas você não bebe, né? E esse copo na sua mão, por enquanto, está leve. Porém, se você não beber a água de imediato, ele vai começar a ficando pesado. Se passar algumas horas você segurando o copo sem beber a água, ele vai pesar mais um pouquinho. Imagine se você passa o dia todo sem beber essa água, segurando o copo cheio de água. O que vai acontecer? Seu braço vai cansar, você não vai poder fazer nada, porque enquanto você não se livrar deste copo, ou bebendo a água, ou largando ele vai ser um incômodo na sua vida, né? Uma coisa que poderia ser uma coisa boa, saciar sua sede, começou a ser algo que está incomodando, pesando. Mas, a partir do momento que você bebe a água ou larga o copo, acaba o problema. Assim é a nossa mente, né? Se a gente começar a alimentar a nossa mente, né, de coisas boas ou ruins, né, isso vai acontecer conosco, né? E o que mais você for alimentar na sua mente é o que vai vencer. Hoje eu coloquei aqui alguns exemplos para que a gente possa vencer a nossa mente. Você pode me perguntar assim: missionária Virgínia, você acha que isso é fácil? Eu acho particularmente que é muito difícil, mas não é impossível, né? Não é impossível. E eu tenho tido, assim, experiência de como controlar a mente, como vencer os pensamentos negativos. E a primeira coisa que eu anotei aqui, né, também baseado na palavra de Deus, é a primeira coisa: tire o foco do problema. Tire o foco do problema. Uma vez, Jesus disse lá no capítulo de Lucas 24, ele fala assim: por que estáis perturbados, né? E por que sobrevêm tais pensamentos nos vossos corações? Por que você está perturbado com esse pensamento, né? Então, a gente para pensar nisso e a gente vai lá para esse versículo de Romanos que nós acabamos de ler. Vamos renovar as nossas mentes, né? Não nos conformamos com esse mundo, porque vem a notícia, a gasolina subiu, o leite, a manteiga, e aí a gente fica emprenhando esse tipo de pensamento e a gente fica perturbado, né? E a gente fica se focando nisso, que será o amanhã. O amanhã pertence a Deus. Essa semana eu vi uma frase que dizia assim:
Deus, ele estava no seu passado, ele está hoje no seu presente e está te esperando no seu futuro, né? Então Deus sabe todas as coisas, que ele é o mesmo de ontem, de hoje, será para sempre. Se amanhã você vai poder botar gasolina no seu carro ou não, pertence ao futuro. Deus já está lá te esperando. Então nós não podemos ficar perturbados com o dia de amanhã, com as notícias ruins, emprenhando isso na nossa mente, né? Porque isso vai fazer o exemplo do copo pesar. Enquanto a gente não soltar, a gente não vai ficar com a mente leve. Então precisamos tirar o foco do problema. É fácil? Não. Muitas vezes aquele problema nos incomoda. Enquanto a gente resolver, a gente não fica quieto, mas a gente precisa desfocar. Precisamos focar em outras coisas para que a gente não venha dar um piripato, tá certo? Segunda coisa, substitua o foco do problema por outra coisa. A palavra de Deus diz assim, ó, querido, minha querida, pensai nas coisas que te traz esperança. O que é que pode trazer esperança para você? O que é que lhe dá uma luz no fundo do túnel? O que te causa esperança? Pense nisso, tire o foco do problema e pense naquelas coisas que te traz esperança, né? Isso vai ajudar o copo, ó, sair da sua mão, né? E vai ser bom para você e para mim, né? Terceira coisa, né? O que mais você alimentar, isso vai crescer. Deixa eu te falar uma coisa. Eu vi um dia um exemplo de um homem que ele criava cachorros para lutar. E ele sempre sabia qual era o cachorro que ia vencer a luta e ele ganhava dinheiro com isso. E um rapaz ficou observando que sempre o dono sabia qual era o cachorro que ia vencer. E por causa disso ele ganhava muito dinheiro. E ele resolveu perguntar a ele, por que você sabe qual é o cachorro que vai vencer? Sabe o que foi que ele respondeu? Ele disse assim, é aquele que eu alimento. Porque um eu deixo com fome e o outro eu alimento. Então na hora da guerra, na hora que eles brigam lá, claro que o que está alimentado vai vencer. Assim também é os nossos pensamentos. Aqueles pensamentos que você mais alimenta é o que vai vencer, né? Então alimente na sua mente pensamentos bons e não alimente os pensamentos ruins. Essa é a minha terceira dica. A quarta dica é aquele ditado que a gente conhece, né? Muito bem, que diz assim, mente vazia, oficina do diabo. Mas olha, não é só a vazia não, viu? A cheia também. Cheia de porcaria, cheia de coisas que não edificam, cheias de coisas ruins, né? Também é uma oficina para o diabo agir na minha e na sua vida. Que pensamentos ruins são esses? Você sabe, nós todos sabemos. Pensamento de ódio, de vingança, de traição, de querer fazer mal ao próximo, a nós mesmos, né? Então, isso aí é uma oficina cheia para o diabo trabalhar na sua mente. E sabe o que causa isso? Se você não conseguir vencer, encher a sua mente de pensamentos bons, daquilo que te traz esperança, tirar o foco desses pensamentos, você pode entrar numa depressão, você pode fazer mal para você mesmo, até o ponto de te levar a um suicídio, você pode causar um mal para alguma pessoa que está ao seu lado e cometer um grave erro com essa pessoa. Você pode se transformar numa pessoa extremamente amarga, amargurada, com o semblante abatido, porque o rosto é o reflexo da sua alma. E o que você pensa transforma a sua alma. Então, meu irmão, minha irmã, minha amiga, meu amigo, né? Não deixe que o diabo, né, tenha uma oficina dentro da sua mente. Vença isso. Quinto lugar, né? Corte o mal pela raiz. Como é que eu posso fazer isso, missionário? Faço questão de ler para você a receita que Deus nesta hora está te dando. Está lá no livro de Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Olha só como você pode cortar
o mal pela raiz, né? Aqui ele fala assim, ó: quanto mais, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, puro, amável, né? Tudo que é de boa fama, seja se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Olha aí a receita, olha aí a solução, né? Eu esses dias estava pensando em umas coisas assim ruins do meu dia a dia, algumas circunstâncias difíceis, comecei a me focar, né, nos meus problemas, e aí eu parei e pensei, poxa, todas as vezes que eu me foco nesses problemas, nessas circunstâncias, eu fico deprimida. E se eu continuar alimentando isso, eu vou acabar entrando numa depressão, né? E isso não é bom nem para minha vida, nem para aqueles que me cercam, que ainda precisam de mim. E aí eu pensei, vou começar a pensar naquilo que me traz esperança, na solução do problema, no que é verdadeiro, porque quando a gente começa a pensar demais, a gente começa até a ilusionar a situação, pensar em coisas que não é nem verdade, e a gente começa a tomar aquilo como verdade, e aquilo vai crescendo, e o mal vai sendo alimentado, e quando você vê, o negócio cresceu, né? Então, eu comecei a pensar nessas coisas de Filipenses 8, 4, versículo 8, que fala isso. Vamos pensar, gente, em tudo que é bom. E aí eu disse assim, eu não vou amanhecer meu dia pensando no problema, eu vou pensar na solução, substituir. E aí foi ótimo, porque é difícil, mas se você caminhar nessa direção, você consegue, eu consegui, e você vai conseguir também, amém? Em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus nós vamos conseguir sim, né? Conclusão, olha só, gente, vocês já ouviram aquela historinha de que você não pode impedir que um passarinho faça ninho na sua cabeça ou pousar na sua cabeça, mas você pode impedir que ele faça ninho. Olha que legal, né? Você realmente tem esse poder de decisão, né? Você pode muito bem, quando ele começar a voar, jogar ele para trás. Quando você pegar um copo de água, você beber logo, ele se desfazer desse copo, né? Você pode fazer isso. Ah, mas eu não tenho força, missionária. Começa a pensar, e aí quando eu vejo, eu já estou deprimido. Já fiz isso também, mas eu tomei uma decisão, e a decisão foi fazer o que está escrito aqui na palavra de Deus, pensar naquilo que me traz esperança, tirar o foco do problema, né? Para poder eu não me transformar em uma pessoa amarga, né? E atrair coisa ruim, porque quanto mais você pensa, quanto mais você tem medo daquela situação, do resultado negativo daquilo, você está atraindo para você mesmo, né? Como eu perguntei no início desse vídeo, a sua mente é sua amiga ou sua inimiga? O que você quer para você? Você quer ser sua própria inimiga? Você quer ser o seu próprio inimigo e ser sua própria pedra de tropeço, né? Tem gente que se torna uma pedra de tropeço para ela mesma, né? Com esse tipo de pensamentos, situações, desejos ruins, e aí acaba, né, metendo os pés pela mão, entrando em depressão. Às vezes muitas pessoas levam-se ao suicídio, né? A falta de perdão vai transformando sua mente, sua alma, né, opressa, né, com seu semblante amargurado, e você precisa soltar o copo. Você precisa não deixar, né, o passarinho fazer ninho e cocozinho na sua mente. Você precisa desfocar, né? Isso significa que você vai ser irresponsável. Isso significa que você vai ser indiferente à situação adversa que você está vivendo? Não. Significa que você vai viver da fé, né? Da fé, como nós já falamos nos vídeos anteriores. Se agarre em Deus, tenha fé que em Cristo você é mais do que vencedor. Entenda que nós não estamos só. O grande eu sou, o El Shaddai, o Deus Rafá, que cura, que sara, que liberta, que ajuda, que esforça, que te levanta, que é contigo,
que é um Deus suficiente, vai te ajudar a você vencer mais essa dificuldade. E se a gente conseguir vencer a mente e a língua, estamos bem, né? A língua é outro mal, mas vai ser assunto para outro vídeo. Mas a mente a gente precisa vencer. A gente precisa vencer para a gente não entrar em depressão e sermos derrotados e o inimigo, né, fazer da nossa vida, a empresa dele, uma oficina de derrota, né? Então Deus te abençoe, te livrando dos pensamentos mal, querido, querida. Pense nas coisas boas. O que é que te traz esperança? Nisso pensai, nisso ocupai as vossas mentes, porque assim você vamos vencer. Eu já venci. Foi difícil? Foi, né? Foi difícil, mas renovando a minha mente, tirando, substituindo das coisas ruins, eu consigo vencer. Agora é aquele ditado, né? Um alcoólatra, ele nunca reconhece que ele é alcoólatra e continua bebendo, bebendo, bebendo. No dia que ele reconhece que ele para de beber, ele fica dias, semanas, meses sem beber, ele não pode tomar um copinho, porque se tomar pode voltar a ser um alcoólatra. A mesma coisa somos nós, né? Nós precisamos não começar a beber um copinho, né, do pensamento ruinzinho, porque se a gente começa a pensar naquele mal, naquela situação, aquilo vai crescendo, 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 e daqui a pouco tomou toda a nossa mente. Então não deixe que um passarinho faça ninho na sua cabeça, tá certo? Se ajude, porque você vai vencer. Peça ajuda do Senhor Jesus, porque em Cristo nós somos mais do que vencedores. Amém? Deus te abençoe, Deus te guarde. Se você gostou dessa mensagem, compartilhe. De repente alguém está precisando ouvir essa mensagem, né? Dá um joinha, faz um comentário, faz uma pergunta, se inscreva no meu canal e até o próximo vídeo. Deus te abençoe e guarde sua mente de todo o mal, em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço.